Este programa é livre para todos os públicos. Câmara Convida. Olá, você que acompanha a programação da TV Câmara. Começa agora mais um Câmara Convida, o nosso programa semanal de entrevistas. E nessa edição eu recebo aqui a diretora da Escola Estadual Sul de Minuci, Márcia Vieira, para falar, é claro, aí da cápsula do tempo, né, que foi aberta na escola. Mas antes de mais nada, Márcia, seja muito bem-vinda ao Câmara Convida. Muito obrigado por atender o nosso convite. Prazer é nosso poder falar desse evento da escola que realmente marca a nossa história como escola. E é sempre bom retomar essa boa lembrança, né, tão recente que a gente viveu. Sabe, tudo que está acontecendo com a questão da cápsula do tempo, ela é a principal regente disso tudo, né? Porque foi quem ali primeiro estava à frente, né, de abrir a cápsula, de buscar todos aqueles objetos que estão ali, todo o cuidado que tem que ter, que eu imagino que são vários, né? E eu queria que a gente começasse a falar um pouquinho de uma coisa mais interna. Como que era ali internamente para vocês, sabendo que teria que abrir a caixa? Tinha algum memorando oficial para a escola? Como que funcionou? Porque eu imagino, né? Se a caixa foi fechada em 1922, passaram-se 100 anos, muitos diretores passaram também, né? Como que era essa informação para o diretor que está ali? Bem, inicialmente uma responsabilidade gigantesca. Além de diretora, eu sou ex-aluna, então desde que eu estudei eu sabia dessa questão da cápsula. Quando assumi em março de 2020, 17 de março, no comecinho da pandemia, a direção da escola, já me chamou a atenção aquela questão, nossa, está chegando a data de 2022. Mas com toda a questão da pandemia, os desafios educacionais, a gente esquece um pouquinho. E no final de 2021, ao reunir a equipe para pensar o ano seguinte, a gente começou a dizer, olha, nossa prioridade vai ser planejar como que a gente vai chegar até setembro de 2022, qual vai ser o trabalho a ser desenvolvido. Então, assim, é um trabalho de muitas mãos. Houve o envolvimento de cada professor, de cada aluno. Nós assumimos, assim, como compromisso que todos os alunos que estão na escola hoje, cerca de 630, todos tinham que entender aquele processo da cápsula, participar de alguma maneira. Então, a gente foi traçando, né, mesmo planejamento, atividades, projetos para que eles pudessem se envolver. E, felizmente, isso acabou acontecendo, todo mundo ficou muito envolvido, surpreendido depois com o próprio conteúdo da cápsula. Então, assim, foi um processo bastante rico, especialmente para uma escola que ampliou muito o número de alunos durante a pandemia e que tinha como desafio fazer com que esse aluno entendesse essa escola, se identificasse com essa escola, porque é um processo, né? O adolescente não sai assim do dia para a noite para um novo espaço sem passar por esse processo de estranhamento, que espaço é esse? E é um espaço muito diferenciado. A escola tem uma estrutura arquitetônica bastante diferenciada. Então, recebemos essas 7 turmas e fomos iniciando esse processo. Vamos ouvir ex-alunos, ex-diretores, ex-professores. Então, eles puderam conhecer a escola a partir dessas vozes de pessoas que têm um amor muito grande pela história da escola e pela própria escola. O que é muito interessante nisso que você está colocando é que a primeira perspectiva, né, que você, enquanto educadora, teve ali foi em torno da educação, né? Foi preparar Sim. a cápsula como um momento de um ápice de um processo educativo, né? Sim. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho como que foi esse processo educativo. Você sentiu a evolução dos alunos, em perceber que faz parte de um lugar que é histórico, que vai participar de um momento que é histórico, e ao momento que você se percebe histórico, você também se percebe um indivíduo, né? Eu penso, inclusive, que o grande resultado disso tudo, se é que eu posso chamar assim, é perceber que a gente é fruto de uma história, mas também faz história. Eu acho que essa é a grande riqueza do processo, né? Os alunos ficaram muito impressionados com as mudanças da década de 1920 para 2022, né? Então, fizeram assim a passagem do tempo mesmo, estudando a Semana da Arte Moderna, o que aquelas pessoas pensavam, sonhavam, o que elas queriam, e pensaram em vestuários da década de 20, 40, 60, para tentar entender um pouco esse tempo histórico. Além disso, houve todo um trabalho dos professores em torno de fotografias da época, de buscar entender que sociedade era essa em 1920,
2022, né? Então foi um envolvimento assim bastante significativo. A gente fez questão que eles participassem, por exemplo, criando o mascote da cápsula, o logotipo da cápsula, fosse algo que fosse um concurso entre eles, para que eles pudessem se sentir autores daquele momento. E foi bastante difícil entender que a gente não teria todos os alunos naquele momento de abertura, né? E a participação assim do pessoal do museu, ela vem no antes, no durante e no depois, porque eles tiveram essa conversa com os alunos, explicando a questão dos cuidados, a questão do tratamento que eles fariam, para que eles entendessem que não era um momento que a gente conseguiria mostrar os objetos, né? Então tudo isso foi bem trabalhado assim num planejamento. Quem fez parte de tudo isso, assim, desde o início, foi uma equipe de ex-diretores, ex-supervisora, a própria Marli Terezinha, historiadora, né, que está na escola desde os 11 anos, ela conta como aluna, como professora, como vice-diretora. Então, a Marli, inclusive, é autora do livro do Bicentenário da Câmara. Exatamente. E, então, todo esse processo, esse envolvimento dessas pessoas foi ajudando a construir uma proposta. Como eu falei, foram muitas mãos, tanto da comunidade interna atual, quanto das pessoas que passaram por ali em diferentes períodos. Perfeito, né? Eu imagino que a mobilização em torno disso deve ter sido, ao mesmo tempo que cria bastante expectativa, também dá uma certa ansiedade, né? De você ver aquilo, então as pessoas querem ver os objetos, tá todo mundo querendo ver os objetos, né? Então, aliás, até você citou o museu, acho que é uma parceria fundamental, né, para poder colocar esses objetos à disposição do público. Então fala como que foi, né, a hora que você se percebeu, opa, estou com uma cápsula do tempo aqui, 100 anos, 629 objetos, são lápis, estojo, livro, moedas, selos, cartões postais, cartões, muitas cartas. Enfim, a hora que você se apercebeu disso tudo, como que foi dali para frente? Qual que foram os contatos? Como foi a conversa recentemente, né? A escola disponibilizou para o museu todos os materiais. Conta como foi esse processo. Bem, inicialmente a gente não sabia da quantidade de objetos e nem fazia ideia, porque o Nonato Faustino deixou uma ata descrevendo, eu imagino que classificando. Então, ele coloca ali 20 e poucos itens. Então, era o que a gente imaginava que tinha na cápsula. Ao abrir, eram 20 e poucos tipos de itens diferentes, né? E existia uma preocupação muito grande de que os objetos que estavam ali pudessem não estar conservados, houve uma série de reformas na escola durante esse século, poderia ter sido contaminada, poderia ter tido alguma infiltração, então existia muito essa preocupação também. Quando nós fizemos a primeira reunião com os técnicos do museu, ficou muito claro que a abertura tinha que ser pensada nos mínimos detalhes, né? Uma pré-abertura, porque a gente não sabia em que condição estava ali, camadas de concreto, se tinham ou se não tinham, o que tinha sido colocado ali dentro. Então, assim, eles foram nos orientando e assumindo mesmo o processo. Afinal de contas, tem que ser algo feito por profissionais. E a nossa preocupação era de fazer da maneira mais correta possível, porque caso os objetos não estivessem conservados, nós teríamos certeza que o procedimento foi feito da maneira correta. E aí a gente, né, não sabia como ia ser. Mas no próprio dia 5, quando a gente percebeu que estava totalmente lacrada, já foi uma alegria. A Ana comentava, olha, isso é uma boa notícia. Ela está totalmente fechada dessa maneira, com tanto concreto, tinha madeira. Ela falou, olha, isso pode ser um indicativo de que as coisas estão muito bem preservadas. Então, foi assim uma parceria sem a qual a gente não conseguiria ter tido acesso mesmo a esses materiais. E nos sentimos, assim, guardiões de um tesouro. Eu imagino. Foi para a capela de exaustão da escola, ficou ali um período sendo cuidada e tratada pelo Maurício, pela Eu achei Ana. bacana que muitas pessoas falaram, parece uma tumba. Muito essa ligação com a questão do Egito, né? A gente brincou um pouco com isso. Teve muito disso, né? Inclusive a questão do sarcófago, o Maurício comentou sobre isso com os alunos, né? De repente, se ele entra em contato com a luz e com o ar, ele pode desfragmentar. Então, assim, como que era importante tratar desses materiais como se fosse realmente algo, um sarcófago antigo, algo assim, a ser preservado mesmo. E aí vocês tiveram esse contato, né, com o museu que
foi ali fundamental para poder fazer esse trabalho que é muito técnico, é um trabalho de conservação, de abertura, que ele passou pela câmara lá de exaustão, para poder tirar toda a questão de bactéria, né, dos materiais. E agora, né, existe outros órgãos que estão junto, inclusive a Câmara também está agora num processo. Conta como que está esse processo aí, tanto da exposição presencial que vai ter, já tem data inclusive, 15 de novembro, que é comemorando aí a República Brasileira, e também depois uma exposição junto a essa que vai ser virtual. Conta como que está todo esse processo. Quando a gente pensou no conteúdo da cápsula, como eu falei, a gente não imaginava a quantidade de objetos. Foi o museu que fez toda a listagem. Durante o período que ainda estava lá no sul a cápsula, eles foram listando. E a gente foi conversando sobre a necessidade de enviar esse material para um local em que as pessoas pudessem ter acesso. Porque todo mundo queria saber o que tinha na cápsula, eu vou poder ver, quando a gente vai poder ver. E foi muito importante a gente preservar essa ideia do Norato Faustino, que é pensar os símbolos da pátria, porque ele colocou para abrir no dia 7 de setembro, ele fez a ata no dia 15 de novembro, ele tinha essa preocupação. E a gente pensou que seria uma homenagem, inclusive, a ele, a abertura da exposição no dia 15 de novembro. Mas, ao nos depararmos com o conteúdo da cápsula, seria impossível colocar, né, para acesso público todo esse conteúdo. Então, quando o próprio museu nos falou da importância da digitalizadora que tem aqui na Câmara, de uma parceria com a Câmara Municipal, nossa, foi tudo que a gente esperava, né? Poder oportunizar às pessoas esse acesso aos objetos na íntegra. Porque eu quero ver a carta, mas eu quero ler as 12 páginas da carta, porque ela é muito rica, ela traz elementos daquelas pessoas que ali estiveram. Nós tivemos algumas pessoas lá que têm avós, tios, parentes que deixaram material, né? Mãe, que deixou material ali na cápsula. Então, é claro que essas pessoas querem ver a íntegra. Tem muito trabalho de aluno, e trabalhos assim manuscritos com uma letra toda, né, aquela caligrafia né, da pena, discursiva, né, e incursiva, né? Não, é um trabalho artístico, né? Os desenhos, os mapas. Então, assim, tudo isso é uma riqueza tão grande que a importância de ter acesso a cada detalhe vai ser muito importante. Por isso a digitalização vai ser um sucesso. Eu tenho certeza que as pessoas assim nós vamos acessar, né, como escola, mas acho que a população toda vai querer olhar esse material, ver, admirar. Tem materiais escolares, como você falou, né, réguas, canetas, mas tem muito trabalho de escola, tem muita fotografia, e as fotografias ficaram muito bem preservadas. Isso é muito surpreendente. Nós temos fotografias na escola daquele período que estão muito desgastadas, e nós temos a da cápsula como se fosse tirada hoje. Então, assim, foi um processo muito... O Norato fez uma coisa assim com muito carinho, a gente percebe. A maneira como ele amarrou cada papel, né, vegetal em cada um dos documentos, ele classificou, ele escreveu, ele deixou bilhetes explicativos. Então, foi um cuidado e um carinho muito grande. E lembrando que no dia 8 de novembro vai ter até uma roda de conversa aqui, né, na Câmara com os alunos da Escola Sul de Minuci para explicar o acesso ao sistema de acesso que é o Atom. Nós temos um sistema que chama Access to Memory, que é um software que está no nosso site lá, em que você pode buscar exposições, enfim, tem várias informações, todo o acervo nosso aqui da documentação em arquivo. E essa exposição vai estar no Atom, né, no nosso site, e vai ter essa roda de conversa. Para esse processo educativo, quanto que isso contribui, né, para as pessoas, até para, vamos pensar assim, até para despertar algumas vocações, né? Imagino que tem aluno que se apega mais a esse processo técnico, outros se apegam mais à questão histórica. Como que você observa isso? E, inclusive, que não sabiam que o historiador atuava no museu também, que não era só professor de história, que não atuava só na pesquisa. Então, assim, é bem interessante e eles estão se sentindo muito privilegiados em receber essas visitas em primeira mão, né? O museu, eles estiveram lá explicando como seria todo o processo, então, para os nossos alunos não foi surpresa o processo.
Vocês estarão lá dia 8 de novembro, uma semana antes da abertura da exposição, eles já vão ter acesso a esse conhecimento todo e a gente preparou ali os líderes de turma para estar recebendo essas informações, porque eles vão espalhar isso para a escola como um todo e eles vão saber como ter acesso, a importância desses documentos históricos. E é interessante que eles começam a perceber que nós estamos produzindo também documentos históricos. Então, o que a gente colocaria numa cápsula? A gente tem esse desafio agora, né? Dia 3 de dezembro é o dia do encontro de ex-alunos e a gente marcou que é o dia que a gente vai depositar a nova cápsula. Que bacana, que legal. Você sabe que meu pai é um ex-aluno do Sul de Minúcia, então eu tenho também essa relação próxima aí com a escola. E a escola é linda, né? O Sul de Minúcia é um prédio maravilhoso no centro da cidade. Eu falo, tem muitos assuntos que surgem em torno disso e um deles que eu gostaria de falar é sobre a questão da preservação. O quanto que a cápsula do tempo ela está instigando, né, as pessoas e que a preservação ela não é só um mero aspecto, vamos dizer assim... arquitetônico, assim, arquitetônico, físico, né? Assim, não é apenas um diletantismo, mas ele tem uma construção de identidade, né? Sim. Eu acho que isso que a cápsula tem mostrado pra gente. Com certeza. E perceber assim como que esses espaços, porque a dona Marli fez várias palestras ali com os nossos estudantes, dizendo que foi pensado por liberais, progressistas, como um templo do saber, como que aquele lugar era importante ser colocado no alto, né, para que ele fosse visto pela cidade, como que a educação era algo desejado naquele período, porque não era uma educação para todos, nós sabemos disso, né, um período que a gente tinha um contingente de analfabetismo gigantesco. Então, como que houve um sonho para que a educação acontecesse naquele espaço. E é muito bom nós termos até hoje preservado essa ideia de que é uma escola pública e continuará sendo uma escola pública. Atualmente nós atendemos todos os bairros da cidade, é uma escola de alunos adolescentes de 11 a 18 anos. Então é interessante que eles vão assim, construindo a sua identidade, tendo essa memória desse espaço, né? Nós tivemos um restauro recente, pequeno, mas tivemos em 2021, e muitos alunos acompanharam isso. Eles estavam na pandemia, mas a gente enviava fotos do antes, do depois. Então, eles sabem assim, o valor, né, desse processo mesmo de preservação. Legal. Sabe que aqui no Câmara Convida eu conversei já com o Maurício Beral e com a Ana Torrejais, que são funcionários lá do museu. Eu e o Maurício estudamos na Escola Honorato Faustino. Então, quando a gente percebeu que o diretor do Sul de Minúcia era o Honorato Faustino, falou que bacana, nós estudamos na escola que homenageou quem fez a... Lá hoje. Olha só, veja como que a história ela realmente cria subjetividade, ela cria a nossa personalidade, ela mostra de onde a gente veio, para onde a gente pode ir, então é muito importante isso. Mas falando um pouquinho de curiosidades, verdade que você está recebendo até pedidos ali para fazer book de casamento, como que é isso? Porque eu imagino que tem sido uma loucura para vocês, as pessoas esqueceram que o SUD é uma escola. Nossa, é muito difícil, porque assim, como ex-aluna, eu sei como a gente tem memórias afetivas nos espaços em que nós vivemos. E as pessoas querem visitar a escola. E com 630 alunos, aulas o dia todo, não é simples, né? A gente parar para receber, mesmo a pessoa adentrar a escola, o prédio público, as crianças estão lá, os adolescentes estão lá, e a gente não consegue. Então, assim, realmente recebemos pedidos para foto de balé, recebemos pedidos para casamento, né, book para casamento, e a gente não consegue atender. Então, assim, imagine o alívio que foi enviar todos os itens para o museu, saber que lá eles estão no lugar certo, sendo preservados, que vão estar para acesso público como devem estar, porque na escola a gente não teria essa condição e ficaria restrito a um público muito pequeno. Então, a gente entende esses pedidos, mas não consegue atender como escola. Imagino, né? Então, assim, gente, o SUD continua sendo uma escola com 630 estudantes que estão lá o dia inteiro, subindo escada, descendo escada, correndo no corredor, né? São jovens, adolescentes, né? Então, assim, entendam isso, né? Mas... Agora, uma coisa que eu até deixei para o final, isso que é uma pergunta que eu fiquei muito curioso em fazer, mas qual que é a mensagem que você recebeu do Honorato Faustino e qual que é a mensagem que você quer deixar
para o próximo diretor daqui a 100 anos? Meu Ou Deus, diretora? que pergunta difícil. Eu acho que o Honorato Faustino, assim, a gente percebe um amor pela educação, uma crença absoluta de que é por meio da educação que eu consigo transformar vidas. E eu penso que não existe uma mensagem melhor que essa. Eu acho que quem está na educação acredita muito no potencial do ser humano. E o potencial do ser humano ele pode ser desenvolvido, às vezes, por um olhar, por um gesto, por uma palavra. Na escola de ensino integral, a gente aposta muito nessa questão da escuta, do olho no olho. Então, a gente tem momentos de pensar projeto de vida com os alunos, momentos de tutoria, de acompanhamento. Eu acho que é esse trabalho assim, de acolhimento que a gente tem feito há muito tempo e que no pós-pandemia se tornou ainda mais importante. Eu acho que é esse potencial mesmo da educação de tocar vidas e transformá-las. Eu penso que vai continuar sendo sempre o sonho de todo educador. Era o sonho do Honorato, é o sonho da Márcia e de quem vier daqui 100 anos. Escola pública de qualidade. É isso, exatamente. Bacana. Márcia, infelizmente o nosso tempo já estourou. Eu ficaria aqui horas conversando. Eu acho que a gente já fez um Câmara Convida sobre a cápsula. Esse aqui é o segundo. Provavelmente vamos ter outros, porque quando tiver a exposição a gente vai ter outras análises ali dos objetos. Eu também estou super curioso para saber, né, tudo que tinha ali, ler, entender aquele mundo de 1922, né, o que ele diz para nós hoje. Então eu queria agradecer demais, né, a sua presença aqui, mas sobretudo parabenizar pelo seu trabalho. Imagina, a gratidão é nossa. Como eu falei, é um trabalho de muitas mãos, é muito envolvimento, é uma responsabilidade muito grande estar à frente desse trabalho, mas assim, quero convidar as pessoas a conhecer, a se encantar com os objetos que vão ser expostos a partir do dia 15 e que a gente possa continuar construindo histórias, que a gente possa se orgulhar delas, como é essa história da Cápsula do Tempo do Sul de Minúcia. Isso. Perfeito, muito obrigado. E obrigado a você que acompanha aqui o nosso Câmara Convida toda sexta-feira a partir do meio-dia aqui na TV Câmara, nos canais 11.3 em TV aberta, canal 4 da Claronet, no canal 9 da Vivo Fibra e também nas nossas mídias sociais, Facebook, YouTube e no site camarapiracicaba.sp.gov.br. Inclusive, deixa uma dica aqui, ó, no nosso site tem uma matéria completíssima escrita aqui pela nossa colega Aline Macário sobre toda essa parceria da escola, do museu e também da Câmara para fazer essa digitalização do acervo da Cápsula do Tempo e também a disponibilização disso numa exposição. Então fica o convite aí para você ler essa matéria e manter-se informado aqui sobre o que acontece na Câmara. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.